Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas de Redação. Eu sou a professora Amanda e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Antes de iniciarmos essa aula super importante, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like e sigam as redes sociais que estarão aparecendo aí na plataforma. Primeiramente, o que é dissertar? Dissertar nada mais é do que falar sobre algo, expor uma informação sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Existem 3 tipos de dissertação, que é a dissertação subjetiva, a dissertação expositiva e a mais importante, na verdade não mais importante, mas aqui o Enem pede, que é a dissertação argumentativa. A dissertação subjetiva se baseia na pessoalidade, onde eu vou expressar meus sentimentos e minhas emoções por meio da primeira pessoa. Na tela irá aparecer um texto de Cecília Meirelles que fala: Mulher ao espelho. Hoje, que seja esta ou aquela, pouco me importa. Quero apenas parecer bela, pois seja qual for, estou morta. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz. Já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Você percebe que no texto subjetivo eu tenho um grau de pessoalidade, ou seja, eu tenho um grau de intimidade entre emissor e receptor. Então, ele expressa suas emoções em primeira pessoa. No Enem, lembre-se sempre que eu vou ter que dissertar em terceira pessoa. Outro ponto muito importante, que são outros 2 tipos de dissertação, que é a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Outros 2 tipos de dissertações é a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Na tela está falando dissertar, expor, falar sobre algo, mostrando seus aspectos e características, contando sua história, dizendo para que serve, em que contexto aquilo ocorre. Então, você percebe aí que nós temos um exemplo de dissertação expositiva. Na dissertação expositiva, eu não vou persuadir o meu leitor acerca de um determinado fato, de uma determinada tese. Eu vou apenas expor fatos, expor informações, sem o objetivo de convencer o meu corretor, o meu leitor. Agora, na dissertação argumentativa, tem falar sobre um tema, mostrando seu ponto de vista sobre o assunto e colocando argumentos com o objetivo de convencer o leitor. Na dissertação argumentativa, nós já usamos o que eu falei na aula passada, que é a força persuasiva, onde eu vou persuadir o meu leitor, eu vou convencer o meu leitor acerca da minha opinião, da minha tese. Na minha introdução, eu vou apresentar uma tese que será bifurcada, que eu vou explicar logo mais. A minha tese é a minha opinião, ou seja, eu vou ter que debatê-la, eu vou ter que convencê-la com dados, com ideias lógicas que comprovem o meu argumento. Já na dissertação expositiva, eu vou apenas expor fatos, eu vou apenas explicar. Eu não vou me comprometer em persuadir o leitor, eu apenas vou fazer uma exposição. O texto dissertativo expositivo é muito visto em textos jornalísticos ou textos de revistas, entre outros e outros exemplos. O texto dissertativo argumentativo se divide em 3 partes, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na minha introdução, eu tenho também 3 partes, que é contexto, tema e tese. Nós vamos ter uma aula específica só falando de introdução. Eu preparei, na verdade eu trouxe a vocês uma introdução de um texto nota 1000 do Enem, se não me engano, 2017, que falava sobre a intolerância religiosa. O darwinismo social, ideal surgido no século XIX, calcava-se na ideia de que existem culturas superiores às outras. O preconceito então passou a ter um viés científico numa tentativa de justificar
a dominação de indivíduos menos favorecidos. No entanto, mesmo sendo uma ideia antiga, ainda encontra respaldo em diversas ações humanas, como os constantes casos de intolerância religiosa no Brasil, cujos efeitos contribuem para a dissolução da coletividade e prejudicam o desenvolvimento do ser. No outro exemplo, eu vou demarcar a mesma introdução, só que eu vou demarcar a você o contexto, o tema e a tese. A minha introdução é caracterizada por esses 3 exemplos que eu acabei de falar a você. Mas como assim? O contexto é quando eu vou utilizar, por exemplo, a exposição teórica que eu falei na aula passada para vocês. No contexto, eu vou dar uma alusão histórica, eu vou utilizar uma obra de arte, ou eu também posso utilizar uma obra literária, entre outros e outros exemplos que eu posso contextualizar no início da minha introdução. Como assim? No exemplo 2 que eu coloquei aqui a vocês, está demarcado de vermelho. O darwinismo social, ideal surgido no século XIX, calcava-se na ideia de que existem culturas superiores às outras. O preconceito, então, passou a ter um viés científico, numa tentativa de justificar a dominação de indivíduos menos favorecidos. Você percebe que aonde eu demarquei de vermelho, o autor ele bebeu em fontes do darwinismo social, ou seja, ele contextualizou, ele já iniciou a introdução dele com a contextualização, com a exposição teórica, ou seja, ele bebeu em fontes, como eu falei, do darwinismo social, ele fez uma alusão histórica. Logo após essa alusão histórica, essa contextualização, ele encaixou ao tema, ele encaixou a alusão histórica ao tema, que é intolerância religiosa no Brasil. De verde eu demarquei. No entanto, mesmo sendo uma ideia antiga, ainda encontra respaldo em diversas ações humanas, como os constantes casos de intolerância religiosa no Brasil. Você percebe que quando ele fez a alusão histórica, a contextualização, logo ele encaixou ao tema, que é o tema pedido pelo Enem 2017. E aí, de azul eu demarquei, cujos efeitos contribuem para a dissolução da coletividade e prejudicam o desenvolvimento do ser. Você percebe que onde eu demarquei de azul, eu posso chamar de tese, só que essa tese será bifurcada. Como assim bifurcada? Na minha introdução, eu tenho que ter o tópico frasal 1 e o tópico frasal 2. Mas onde é que está o tópico frasal 1 e 2? Olha só, cujos efeitos contribuem para a dissolução da coletividade, aqui eu tenho o tópico frasal 1, e prejudicam o desenvolvimento do ser. E aqui eu tenho o tópico frasal 2. Então, você percebeu que está tudo colorido aí. De vermelho eu demarquei a contextualização, de verde eu demarquei o tema e de azul eu mencionei a tese, que será bifurcada em tópico frasal 1 e tópico frasal 2. Por que ao bifurcar a minha tese em tópico frasal 1 e tópico frasal 2, eu já tenho a minha redação toda organizada. A partir da introdução, eu já começo a organização da minha redação. Como assim? Quando eu separei em tópico frasal 1 e tópico frasal 2, quer dizer que no desenvolvimento 1, eu vou abordar sobre o tópico frasal 1. E no desenvolvimento 2, eu vou abordar sobre o tópico frasal 2. Outra característica da redação é o desenvolvimento. Como eu falei, a primeira característica é introdução. E aí eu finalizo meu parágrafo de introdução e eu já inicio o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou ter que comprovar a minha tese, ou seja, o tópico frasal 1 e o tópico frasal 2. Mas o que vem a ser o desenvolvimento? Qual é a característica do desenvolvimento? Apresentar argumentos, opiniões, dados estatísticos, fatos para persuadir o leitor acerca de sua tese. Então, essas são as características do desenvolvimento. Na minha introdução, eu apresentei 2 tópicos, que é o tópico frasal 1 e 2.
E no meu desenvolvimento, eu vou ter que convencer o leitor acerca da minha ideia. Eu vou ter que persuadir o leitor sobre o meu argumento. E aí, a estrutura do meu texto dissertativo argumentativo finaliza-se com a conclusão, onde eu vou apresentar soluções concretas ao problema que foi abordado no decorrer da redação. Na tela irá aparecer a característica da conclusão, que é solução concreta ao problema apresentado e resolver ou pelo menos encaminhar uma solução ao problema. Lembrando sempre, você deve manter distância entre emissor e receptor, ou seja, sua redação sempre deve ser impessoal. Utilize sempre a terceira. E aqui finaliza-se a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like nesse vídeo e se inscrevam nesse canal. Até a próxima!